eu nada sou. É curioso que nas traduções modernas da Bíblia excluíram a palavra caridade. Originariamente era caridade que estava escrito lá. E talvez para combater o espiritismo tiraram a palavra caridade e puseram amor, como se fosse diferente. Eu acho até que ficou melhor, ficou mais perfeito, porque nós compreendemos que aquilo que nós chamamos de caridade é a manifestação material do amor. Porque o amor sem os atos não existe, e os atos de amor nós chamamos de caridade. Esses atos objetivos que nós fazemos para beneficiar o nosso irmão, para ajudar o nosso irmão, nós chamamos, o Espiritismo chama de caridade com muita propriedade. Claro que caridade é muito mais do que nós falamos, dar uma esmola, dar uma roupa usada ou um prato de comida. É um conjunto de atos de conduta que faz com que nós possamos minorar o sofrimento do nosso irmão. Então, caridade, na realidade, é a manifestação material do amor que Paulo veio evidenciar. Ele disse ainda certa vez, enfatizando essa passagem, ele veio dizer: não matarás, não furtarás, não adulterarás. E se houver outros tantos mandamentos, todos eles se resumem em ama teu próximo como a ti mesmo. E como disse Jesus, ele enfatiza, porque eles reúnem em si todas as leis e todos os profetas. Ama teu próximo como a ti mesmo substitui tudo que nós aprendemos até agora. Não precisamos mais das leis, não precisamos mais dos profetas, não precisamos mais dos 10 mandamentos. Basta aprendermos a amar o nosso próximo. É tão difícil, não é? Nós sabemos que não é fácil ainda para nós, porque nós somos ainda seres imperfeitos. E como todos os ensinamentos de Jesus, eles são feitos para que nós procuremos alcançar. Ele sabia, como sabe, que nós não vamos nos tornar perfeitos de uma hora para outra, mas que nós temos que nos exercitar nesses princípios para que nós possamos alcançar lá no final a glória de aprendermos a amar. Hoje nós nos exercitamos com a nossa família, nós exercitamos com os nossos filhos, nós exercitamos com os nossos pais, com os nossos amigos mais próximos, com os membros da nossa religião. É claro que ainda estamos muito longe de conseguirmos aquele amor universal que Jesus deseja de nós, mas é preciso que nós nos esforcemos, que nós procuremos alcançar essa capacidade de amar. E não adianta nós nos iludirmos, achar que isso é bobagem, ninguém consegue. Jesus enfatizou quando disse: Deus amou a ponto de dar o seu próprio Filho, que o amor é uma necessidade indiscutível e irrecusável. Tentaram mais uma vez Jesus. Como nós, nós vivemos buscando meios, nós vivemos buscando recursos, argumentos para nos enquadrarmos de uma forma mais fácil nas leis. Mestre, quem é o meu próximo? Quantas vezes nós nos perguntamos isso? Quem é o meu próximo? Nós identificamos o nosso próximo na questão de distância, O meu irmão, o meu pai, o meu filho, a minha esposa. Esses são os meus próximos. Eu os amo sim. Claro que não como deveria. Afinal de contas, eu sou de carne e osso, eu sou imperfeito. Vocês já notaram como nós encontramos sempre essa desculpa? Eu sou imperfeito e por isso eu posso errar. Nós buscamos nessas desculpas a solução para os nossos problemas. Afinal de contas, eu ainda sou imperfeito. Por isso eu não amo como devia o meu filho, não amo como devia a minha mãe. Afinal de contas, ele é desobediente. A minha mãe está muito chata, está velhinha. Os meus amigos, eles não correspondem, eles são falsos.
E eles esperavam que Jesus dissesse: olha, é suficiente que vocês amem aqueles que estão próximos de vocês. É suficiente que vocês amem os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos. Jesus respondeu com uma parábola. Uma parábola muito interessante, que todos nós já ouvimos muitas vezes, mas nem sempre nós a analisamos dessa forma. Ele disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó. Que homem? Ele não disse. Um homem, simplesmente. Poderia ser um judeu, poderia ser um grego, poderia ser um samaritano, poderia ser um romano. Era um homem que caminhava numa estrada e foi atacado por ladrões. Naquele tempo já tinha. Que levaram tudo que ele tinha e o espancaram e deixaram semi-morto à beira da estrada. Olha que situação triste. Um homem desconhecido, semi-morto, à beira da estrada. Nós já vimos isso algumas vezes? Quantas, né? Quantas vezes nós já vimos esse quadro à nossa frente? E lá passava muita gente naquela estrada, mas Jesus identificou 3 pessoas. Passou um sacerdote. Apesar de ter mudado o conceito, o sacerdote sempre foi sacerdote, um representante de Deus na terra. Pelo menos é assim que deveria ser. Já era entre os judeus e continua sendo entre nós, e nós também podemos nos considerar como sacerdotes, porque sacerdote não é um termo que, embora a Igreja Católica tenha pego esse nome, adaptado esse nome para si, mas sacerdote é todo aquele que exerce um sacerdócio, todo aquele que exerce uma missão. E qual é a missão do sacerdote? É socorrer, é amparar, é representar Deus na terra. E o que fez o sacerdote quando viu o homem caído à beira da estrada? Diz o texto: passou de largo, ou seja, traduzindo, ignorou. Ignorou. Simplesmente fez de conta que não viu e foi embora. Ele devia socorrer, ele tinha o dever religioso, o dever funcional de socorrer, mas ignorou. Em seguida passou um levita. Quem era o levita? Era também da classe sacerdotal. Os judeus tinham um governo teocrático, ou seja, governado pela religião, e Moisés separou a tribo de Levi para dali saírem os sacerdotes e todos os funcionários públicos de Israel daquele tempo. Portanto, era também um homem comprometido com o dever de resolver os problemas, de ajudar, de socorrer. Ele não era um qualquer, mas ele também ignorou e foi embora, com a consciência tranquila de quem não tinha visto nada. Ah, mas aí passa um samaritano. Quem era o samaritano? Os samaritanos eram também descendentes de Israel, que por questões políticas se separaram. Houve lá uma divergência, houve uma separação, e eles passaram a não frequentar mais o templo de Jerusalém, construíram seus próprios templos nos lugares altos, tinham posições divergentes dos judeus e por isso eram considerados seres inferiores. Os judeus não falavam com os samaritanos em público. Eles desprezavam os samaritanos, tanto que certa vez Jesus, caminhando lá pela região, parou em um poço e tinha lá uma mulher samaritana tirando água. Ele foi e pediu água. Os discípulos foram para a cidade comprar provisões e ele ficou lá, conversando com a mulher. Quando os apóstolos chegaram, todos eles judeus ficaram espantados. Mestre, você conversando com uma mulher samaritana? Os próprios apóstolos desprezavam. Imagina o que era um samaritano para os judeus. Era esse homem vil, desprezível aos olhos dos judeus, que passou.